Você já parou para pensar por que Jax é um coelho? Por que o quarto dele parece pertencer a uma garotinha? Ou por que ele é o personagem mais violento? Preparem-se, porque neste vídeo vamos analisar a teoria mais perturbadora, que vai fazer você odiar o Jax. Sabemos que Jax é um coelho, mas o design dele não é só porque ficaria legal ou bonito. E se você me perguntar, esse design parece um pouco contraditório. Sabemos que Jax não é nada fofo. Ele vive incomodando todo mundo e até mesmo batendo neles. Bom, pessoal, agora vem a parte interessante. Se pensarmos um pouco, os coelhos são animais que estão sempre fugindo. Eles são bastante assustadiços. E, se relacionarmos tudo isso com o passado de Jax, parece que ele está apenas fugindo de algo que fez no passado e que o atormenta. Então, do que Jax está fugindo? Bem, a resposta parece ser perturbadora demais. E todas as pistas nós encontramos no quarto dele. Ao vermos seu quarto pela primeira vez, ele está cheio de arco-íris e cores vibrantes. E uma resposta interessante que a criadora nos deu sobre o design do quarto dele é que o arco-íris representa que Jax costumava ser uma pessoa boa antes de algo traumático tê-lo mudado. Isso é muito estranho, sabendo o quão psicopata Jax é. E outra coisa curiosa sobre esse coelho roxo é que ele fica bastante desligado quando Hagata fala sobre a mãe abusiva dela na frente dele. Provavelmente isso traz más lembranças para ele. Talvez porque ele passou por algo parecido. Além disso, algo que talvez muitos acharam meio ridículo é que Jax fica bastante nervoso e agitado quando mencionam milho. Mas vamos lá, não acho que seja só uma piada. Na verdade, acredito que esse medo também pode vir desse trauma que aconteceu no passado dele. Então, conectando o quarto dele com o design de um coelho roxo e esses detalhes curiosos sobre Jax, tudo aponta para uma verdade oculta que aconteceu com uma criança. E essas coisas podem estar conectadas a um trauma horrível antes do circo digital. E por esses elementos bastante coloridos e de aparência infantil, parece que envolvem essa criança pequena. Provavelmente, seja lá o que tenha acontecido com essa criança, Jax não teve coragem de enfrentar e decidiu fugir e se esconder em um campo de milho. Mas o que foi que Jax fez para fugir desse jeito? O que Jax fez para essa criança? Provavelmente vocês já sabem a resposta, pelo que o episódio 7 nos mostrou. Bem, durante o ataque de pânico que Jax tem, nós vemos algumas lembranças do mundo real. Se conseguirmos pausar no momento exato, você pode encontrar detalhes que nos revelam bastante informação sobre o que Jax cometeu. O primeiro flashback mostra alguém dirigindo por um bairro à noite. Também vemos que ao lado da estrada há uma placa de limite de velocidade. Ela está ao lado de outra placa que diz "Crianças brincando". Depois, no próximo flashback, podemos ver uma luz brilhante à distância. Parece ser os faróis de um carro. Com tudo isso, a teoria nos diz que provavelmente Jax estava dirigindo rápido demais e atropelou alguém, provavelmente uma criança. Isso levando em conta o sinal que um dos flashbacks nos deu. E bom, se levarmos em conta que o quarto dela parece o de uma garotinha e o design dela lembra um bichinho de pelúcia, tudo começa a fazer muito sentido. Então, Jax atropelou uma garotinha e todo o circo está ali para lembrá-lo disso? Tudo indica que sim, amigos. Porque conhecendo o Jax, provavelmente ele entrou em pânico ao ver que tinha atropelado uma garotinha. E em vez de ajudá-la, simplesmente foi embora e abandonou essa menina. Provavelmente essa é a lembrança que mais o atormenta. É por isso que, quando entrou no circo, ele fez isso na forma de um coelho roxo. Provavelmente porque a menina tinha um bichinho de pelúcia parecido no momento em que Jax a atropelou. E esse bichinho de pelúcia de coelho roxo foi a última coisa que Jax viu da garotinha. E assim agora faria sentido o porquê o quarto dela está cheio de arco-íris e cores muito bonitas. Além disso, se olharmos de perto os quartos dos outros personagens, todos estão projetados para atormentá-lo. O quarto de Zubul está cheio de espelhos, e ela tem que aguentar se vendo constantemente e lidando com sua dismorfia corporal. Então, Jax teria que lidar com todas essas coisas de menininha que o lembram do maior erro da sua vida. Mas isso não acaba aqui.
Existe outra maneira de ver tudo isso que, quando você pensa bem, fica ainda mais horrível. Não é só que Jax tenha fugido depois do que aconteceu, mas que, após o impacto, também houve uma colisão. Algo forte o suficiente para deixar seu corpo no mundo real completamente inutilizável. Isso já é uma tragédia de pesadelo, porque então o circo não seria apenas uma fuga emocional, seria literalmente a única coisa que o mantém consciente. No episódio 7 já tinham nos deixado uma pista-chave com aquelas cápsulas de C e A, onde os corpos continuam vivos enquanto a mente está dentro do circo. Não é só uma simples coincidência, era mais uma forma de manter esses corpos vivos. E quando você conecta isso com Jax, começam a aparecer coisas que antes pareciam estranhas, mas agora fazem sentido. Por exemplo, o jeito dele falar. Ou melhor, de não falar. Ele quase nunca abre a boca. A boca dele está sempre fechada, como se isso não fosse apenas parte do design dele, mas sim uma limitação. E é aqui que a teoria fica muito estranha. Porque se o corpo real dele está danificado, se ele depende de algum tipo de suporte para respirar, então o avatar dele pode estar refletindo isso. Não de forma literal, mas sim simbólica. Como se até mesmo dentro do circo houvesse coisas que ele já não pode fazer, que nesse caso seria abrir a boca. Ou o que me dizem daquela piada constante em que arrancam a pele dele. Talvez, nesse choque tão forte, Jax tenha tido algum tipo de queimadura ou algo que o deixou com partes sem pele. Agora, com o que vimos no episódio 8, parece que o circo não está realmente prendendo eles, mas sim claramente foi construído para mantê-los lá enquanto algo mais acontece do lado de fora. Não são apenas acidentes comuns, na verdade, alguém ou algo está controlando tudo isso. E isso torna a situação de Jax ainda pior, porque agora não é só alguém se escondendo, é alguém que talvez nem consiga voltar, mesmo que queira. Então, se você juntar tudo isso, a teoria fica da seguinte forma: Jax comete algo irreversível, entra em pânico, foge, encontra uma saída e a aproveita sem pensar. Mas essa saída não o liberta, ela o prende em outra coisa, um lugar que constantemente o lembra do que fez, enquanto seu corpo no mundo real fica preso, mantido por máquinas de forma artificial. E o mais forte é que, mesmo que ele quisesse enfrentar isso agora, provavelmente já é tarde demais, porque ele não está escolhendo entre ficar ou sair, ele está preso entre o circo e as lembranças do mundo real. Por isso, tudo no circo parece tão pessoal para ele, e por isso ele sempre tenta fugir da sua realidade para esquecer o que existe lá fora. E, com o que o episódio 8 nos revelou, já temos uma ideia bastante clara do que foi que Jax fez. O que vocês acham dessa teoria? Vocês acham que Jax realmente atropelou uma criança? Vamos ler os comentários de vocês.